Meus queridos irmãos, abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, e o versículo 46. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23 e versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Amém. Eu vou conversar com os irmãos nesta noite sobre as 7 palavras proferidas na cruz, quando Jesus estava ali pendurado no madeiro. Os evangelhos, eles são 4. Nós temos os evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e nós temos o evangelho de João. Esses 4 evangelhos seriam um tipo de 4 pintores que pintam a mesma pessoa em ângulos diferentes. Assim são os evangelhos. Eles vão se complementando, eles vão se encaixando, se relacionando um com o outro. O evangelho de João, ele é mais teológico do que os demais, do que o evangelho de Mateus, do que o evangelho de Marcos e Lucas. Mas com relação à morte de Cristo e à sua ressurreição, todos os evangelhos tratam do mesmo assunto, sobre o que Jesus vinha fazer na cruz do Calvário e também na sua ressurreição. Os evangelhos, eles têm um propósito muito interessante. Eles parecem que se contradizem, mas quando eles estão se complementando, eles estão se relacionando uns com os outros, ao invés de se contradizerem. É por isso que nós vamos compreender aqui muito bem que nos evangelhos nós vamos encontrar os ditos de Jesus, nós vamos encontrar a obra e a vida de Cristo, e aqui nós também vamos encontrar comentários teológicos dos próprios autores desses evangelhos. Eles não são exatamente uma biografia, como a pós-modernidade ensina, que hoje a biografia seria eu escrever a história de alguém, nascimento, a sua infância, a sua adolescência, juventude, sua fase adulta, a velhice e até a morte. Isso seria escrever uma biografia. Essa seria uma biografia moderna. Mas quando nós lemos os evangelhos, não trata exatamente de uma biografia, como nós vemos e entendemos na atualidade, porque só fala do nascimento de Cristo e a infância de Jesus é oculta nos evangelhos. Jesus só vai aparecer com 12 anos de idade ali no templo de Jerusalém, e ele vai conversar com os doutores. Os evangelhos também, depois daí, ele vai ocultar a juventude de Cristo, e Jesus só vai aparecer no cenário com 30 anos de idade, aonde vai começar a narrar os 3 anos e meio do seu ministério e até ali a sua morte na cruz do Calvário e ressurreição. Agora, nós vamos observar que devemos entender esses evangelhos como um tipo de biografia teológica, ou seja, nós não podemos falar de teologia se primeiro não falarmos de história, nós não podemos falar de fé se não falarmos também da história. A nossa fé só é fé verdadeira porque ela é baseada numa história. A nossa teologia, a nossa doutrina cristã, ela só é verdadeira e tem fundamento porque ela está alicerçada em uma história real que aconteceu, que o Yahvé se fez carne e habitou no meio de nós, e ele foi para a cruz do Calvário para nos trazer a tão esperada redenção que os homens estavam perdidos por causa do pecado. E aqui nós vamos observar que nesse cenário que nós vamos ver, Jesus ali na cruz do Calvário, é esse ponto que nós vamos estar trabalhando e andando aqui pelos 4 evangelhos,
falando sobre as 7 palavras de Cristo proferidas na cruz do Calvário. E nós vamos ver que as 3 primeiras palavras que Jesus ele vai falar entre a partir das 9 horas até meio-dia. As 4 últimas palavras que ele vai proferir na cruz, ele vai falar a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, que seria exatamente o momento que ele vai entregar o seu corpo, o seu espírito a Deus e vai se entregar à morte. E nós vamos estar tratando isso mais de forma minuciosa no caso de ele se entregar à morte e não que a morte o matou. E nós vamos ver claramente que esse texto vai nos trazer aqui pontos importantes sobre nós trazer implicações para nossas vidas e aplicação para a nossa vida, tanto implicações teológicas, como também uma aplicação para nós viver uma vida cristã salutar, saudável, segundo os evangelhos de Cristo Jesus. E a primeira palavra que nós vamos estar vendo aí é no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o versículo 34. Você pode acompanhar juntamente conosco. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem ou não sabem o que fazem. Esta é a primeira palavra que Jesus vai estar proferindo, declarando aqui para os soldados que estavam zombando dele. Ali não estava apenas os soldados zombando dele. Ali os religiosos, o povo, muitas pessoas estavam zombando da pessoa de Cristo Jesus. E até mesmo os ladrões que estavam na cruz também estavam zombando da pessoa de Jesus, que estava ali pendurado no madeiro. E aqui Jesus ele mostra um fator muito interessante para que ele veio. Ele veio para ser um mediador. Aqui ele está intercedendo por aqueles que estavam zombando dele, especialmente os soldados que zombavam dele com relação a dizer que ele era rei dos judeus. E Jesus aqui, de maneira precisa, ele vai mostrar para que serve o seu sacrifício, para que ele veio fazer isso na cruz do Calvário. Ele veio trazer uma intercessão, uma mediação. Ele veio interceder por nós. É por isso que vai dizer lá em 1 João, capítulo 2, que se nós pecarmos, nós temos um advogado para com o Pai, é Jesus Cristo o justo. Aqui ele não se apresenta apenas como um cordeiro, aqui ele se apresenta também como um sumo sacerdote. E um sumo sacerdote é aquele que representa o povo e diante de Deus. Aqui ele intercede pelo povo. A.T. Robertson, um grande teólogo e exegeta americano, ele já dizia que aqui essa maneira de Jesus pedir, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, é porque aqui a ira de Deus já estava pronta para derramar sobre os homens, porque aqui eles estavam zombando do seu filho. Então Cristo, para interceder pelos homens, ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Infelizmente, tem muitas pessoas ainda hoje que ainda zombam da pessoa de Jesus. Muitas pessoas ainda zombam de Cristo no carnaval, fazem cruzes, imitam, zombam, caçoam, mas eu tenho certeza que Deus ainda não fulminou a todos, é porque tem um advogado intercedendo pela vida deles. Ainda Deus tem planos para com a vida daquelas certas pessoas. É bem verdade que nem todos serão salvos, mas muitos daqueles que se arrependerem e crerem que Cristo é o Filho de Deus, vai ter o direito da salvação da sua alma e o perdão do Pai, que é o justo juiz. E aqui ele vai fazer isso. Nós éramos esses caçoadores, nós éramos esses soldados antes que nós zombavam, nós caçoavam, nós pisavam, nós não ligavam para a pessoa de Cristo. Quantas pessoas antigamente que não gostavam de ouvir uma mensagem do Evangelho? Quantas pessoas dentro de uma igreja que zombavam da fé cristã? Quantas pessoas dentro da igreja que está hoje adorando e glorificando a Cristo odiava crente, porque esse crente proferia a palavra do Evangelho. Mas coube a Deus
mediante a Cristo Jesus, perdoar os nossos pecados e nos dar o direito, nós temos comunhão com a sua igreja, comunhão com Cristo e comunhão com a Santíssima Trindade. Isso não é outra coisa, foi Jesus Cristo no Calvário que fez essa mediação para nós vermos ter o direito da salvação de nossas almas. E aqui, meus irmãos, assim ele se manifesta como esse sacerdote. Nós vamos ver também uma outra palavra, a segunda palavra que Jesus vai proferir e Jesus vai pronunciar na cruz. Está aí no Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o versículo 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui eram dois ladrões. A tradição cristã chama eles de Dimas e Gestas. É onde o outro é comparado, é chamado pela tradição cristã. E aqui esses dois homens, eles zombam e eles caçoam da pessoa de Jesus. Não é só um que vai caçoar, os dois zombam da pessoa de Cristo. E o Evangelho de Mateus relata isso muito bem. Vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Eu anotei aqui, mas você tem sua Bíblia, quiser nos acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 27, e o versículo 44. Olha o que diz aí o texto. Também os ladrões que haviam sido crucificados, com ele o insultavam. Você vê que os dois ladrões que estavam na cruz, eles zombaram da pessoa do Filho de Deus, na cruz do Calvário. Mas vai ter um que vai mostrar arrependimento. É quando ele vai repreender o seu companheiro que está pendurado na cruz. Ele vai dizer no capítulo 23, 40 e 41 do Evangelho de Lucas. Porém o outro malfeitor repreendeu quem? O outro ladrão, dizendo: você ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo e os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. Observa que um se arrepende. Naquele dia, naquele grande dia, quando Jesus estiver num trono, lá não vai ter desculpa para o outro ladrão, porque o outro ladrão se encontrou na mesma situação que este, que se arrependeu. Nós vamos ter o exemplo de Judas e o exemplo de Pedro. Você vai ver que Judas Iscariotes, ele não vai ter desculpa porque traiu Jesus, porque Pedro, querendo ou não, ele também traiu Jesus, mas ele voltou em arrependimento. Ele não foi se matar, ele não foi embora, mas se arrependeu da sua falha e se tornou um grande pastor de ovelha. Você vai ver que também o jovem rico também não vai ter desculpa naquele dia. Por quê? Porque Zaqueu, um outro homem rico, ele se arrependeu dos seus pecados e recebeu Cristo como o Salvador da sua alma. Então lá no céu não vai ter essa ideia de desculpa. Eu não tive tempo, eu me encontrava na situação tal. Você vai ver que Jesus vai dizer para este homem que não se arrependeu naquele dia, ele vai dizer que o outro se encontrava na mesma situação, mas teve a disposição de se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento foi demonstrado ainda na cruz, quando ele repreendeu o seu companheiro, dizendo que você não deve fazer isso, não deve caçoar dele, porque esse homem não fez mal nenhum. Então ele faz um pedido para Jesus, o pedido que ele faz para Cristo, ele dizendo para eles se lembrar deles quando entrares no paraíso. A palavra paraíso aqui na língua persa significa delícia, significa jardim, significa um belo lugar. Ou seja, Jesus está dizendo, e Jesus se expressou da seguinte maneira: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Observe algo interessante: o paraíso só é paraíso porque Jesus ia estar lá com ele. O céu só vai ser delicioso porque Jesus vai estar lá.
O céu só vai ser prazeroso porque Jesus vai morar lá juntamente conosco. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu escrevi em um livro, no meu livro que está prestes a ser lançado. O nome do livro é Quebrando a Idolatria no Meio do Cristianismo. E eu pergunto, é Deus ou é o céu? Porque muitas vezes nós queremos ir para o céu porque nós estamos com medo de ir para o inferno. Nós queremos ir para o céu, porque lá nós frisamos apenas, porque lá é um bom lugar. Mas quando você lê as Escrituras, o céu só é céu, porque Deus está lá. E o inferno só é inferno, porque Deus não está lá. Por isso que ele diz, hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no meu paraíso. Aqui descreve que ele é um rei numa cruz, não em um trono. Um rei com uma coroa de espinho, não com a coroa de ouro. Mas para ele garantir esse reino eterno para nós, tanto em nossos corações, como na vida eterna, houve a necessidade de esse rei, por excelência, deixar sua coroa de ouro e se render a uma coroa de espinho. Ele teve que deixar seu trono de glória e se render à cruz do Calvário. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nós, ao pé da cruz, é o lugar mais alto que podemos encontrar. É só em Cristo nós vamos encontrar a salvação da nossa alma e a garantia da nossa moradia nas mansões celestiais. Quando você lê a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Observe que ele diz que no céu já tem moradas. Mas ele vai dizer que vai preparar lugar para nós. Ele vai preparar lugar para os discípulos. Mas como que ele ia fazer isso? Ele iria para o céu preparar lugar? Não, porque lá já tem casa. Ele iria garantir os moradores desta casa, aonde? Ele indo para a cruz do Calvário, e lá iria purificar os nossos pecados, e ia nos fazer moradores eleitos das mansões celestiais para todo sempre. Então não se esqueça que aqui está a importância. O que nós temos no céu a não ser Deus? Deus, ele é o centro de tudo. Deus é o centro do universo. Lá no céu não vai precisar de sol, lá no céu não vai precisar de lua, porque o Senhor, ele é a luz daquele lugar e ele vai brilhar para todos sempre. O céu só é céu, o céu só é paraíso, o céu só é delícia, porque o Senhor vai estar lá juntamente conosco. Por isso que Charles Henry Spurgeon, ele já dizia, se o Senhor estivesse no inferno, para lá eu queria ir. Porque o que importava, o que importa e o que sempre deve importar é a presença de Deus em nossas vidas. O lugar só se torna especial porque o Senhor se faz presente. Israel, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, só se tornou especial porque lá tinha o templo, aonde era a representação da habitação de Deus no meio do seu povo. O deserto só era especial porque lá estava o tabernáculo e lá estava Deus habitando no meio do seu povo. Ali no século I, Israel se tornou muito importante, porque um dia esse Deus se habitou em carne no meio dos homens. E a igreja só é igreja. A igreja só é eleita de Deus porque o Senhor habita no meio do seu povo. A presença de Jesus deve ser essencial em nossas vidas. Nós vamos observar um outro ponto muito interessante com relação à questão dos ladrões, que ainda tem muitos ladrões que ainda caçoam e zombam da pessoa de Jesus. Tem muitos. E ainda tem muitos que ainda continuam com aquele que ainda está caçoando de Cristo. Nós somos os ladrões que se arrependeu.
Nós somos aquele que pediu para morar no paraíso. Mas tem muitos ainda lá fora que precisam ter o mesmo arrependimento. Mas infelizmente nem todos vai ter o arrependimento deste ladrão. Arrependimento é metanoia, é a palavra grega, significa mudança de mente, mudança de pensamento. Esse ladrão que estava na cruz, ele tinha um pensamento contrário de Cristo, mas quando ele mudou seu pensamento a respeito da pessoa de Jesus, ele entendeu que Jesus é o Messias, o Cristo, o rei tão esperado pelos judeus. Por isso aquele rei estava pendurado na cruz do Calvário. Nós vamos ver a terceira palavra. Você vai ver a terceira palavra que Jesus vai proferir na cruz. Ele vai declarar, ele vai clamar. Está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19, 26 e 27. Mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Aqui esse homem, ele se descreve como discípulo amado. Está aí no texto. Ele aqui seria uma certa forma de humildade da parte do escritor. Esse discípulo amado certamente seria o próprio João, que você vai ver em muitas partes do Evangelho de João, ele tratando esse discípulo como o discípulo amado. E aqui João, ele está ao pé da cruz, e ele está com Maria, a mãe de Jesus. E eles estavam chorando, tanto Maria como também João. João poderia estar escondido como os outros discípulos, mas não, ele estava ao pé da cruz, como as mulheres que estavam ali. E a mãe de Jesus chorava pela perca do seu filho. Qual é a mãe que não chora pela situação que encontrava o seu filho? Ela sofreu a dor de parto, ela sofreu, ela cuidou, ela amamentou, ela o educou. Depois ela estava vendo o seu filho na mão dos homens, morrendo sem culpa nenhuma, sem ter feito algo de errado. Estava morrendo justamente porque fez o bem, porque pregou o amor, pregou a justiça, pregou a paz, trouxe o reino de Deus para a terra. Ela estava vendo o seu filho como um homem na cruz, e ela estava desesperada. E João, como discípulo e amigo de Cristo, também estava chorando. Então Jesus vai dizer: mulher, eis aí o teu filho. Ele vai dizer: homem, eis aí a tua mãe. Maria e João ao pé da cruz, chorando, é uma demonstração de amor para com a pessoa de Cristo. Mas esse amor de João e de Maria não poderia girar só em torno do amor para com Cristo. Esse amor deveria ser recompartido de um para com o outro. Quem ama Jesus tem que amar também o seu próximo. Quem ama Jesus deve também amar o seu irmão. E nós, se nós estivermos no pé da cruz, nós vamos entender que nós não devemos amar só a Cristo, mas esse amor que nós temos para com Ele, Ele vai irradiar. Nós vamos amar o nosso próximo, o nosso irmão. E amar uns aos outros é um dos principais objetivos do cristianismo. Os mandamentos que eu vos deixei foi esse: amar uns aos outros. É cuidar uns dos outros. O que ele estava dizendo? Ele disse: mulher, ame João, cuide de João. João, cuide de Maria.
Se você que diz que ama Jesus, mas fala mal do teu irmão, você que diz que ama Jesus, mas você não ajuda o teu irmão, porque Jesus mandou nós cuidar uns dos outros, orar um pelos outros, abraçar uns aos outros. E só quem faz isso é só quem está no pé da cruz do Calvário. Porque a cruz é o grande grito de Deus dizendo que ama o mundo. A cruz é Jesus dizendo para nós que nos ama. E nós devemos simplesmente espalhar esse amor de um para com o outro, carregar a carga de uns aos outros. Imagine Maria sofrendo. Você acha que Maria não tinha filhos? Tinha. Você acha que João não tinha família? Tinha. Mas Jesus aqui transmite uma mensagem essencial. Quando teu irmão estiver sofrendo, procure ajudar. Por isso que Paulo vai escrever aos Gálatas: você tem que carregar as cargas de um e dos outros. É isso. Era isso que João iria fazer com Maria. Iria consolá-la. E era assim que Maria ia fazer com João. Iria consolá-lo. Console uns aos outros. Nós vamos ver a quarta palavra. Está no Evangelho de Mateus. Capítulo 27, versículo 46. Ele vai proferir, ele vai falar, ele vai clamar. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui é o momento que Jesus mais temia. Era esse momento aqui. Você se lembra quando Jesus estava no jardim do Getsemane? Ele ora por 3 vezes. Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice. O cálice ali não eram os pregos. O cálice ali não era a cruz. O cálice ali não era a coroa de espinho. O cálice ali seria a separação que Cristo ia ter do seu Pai por causa dos nossos pecados que estaria sobre ele. Era aqui o momento. Jesus na cruz, ou melhor, Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, ele nunca teve medo da cruz. Nunca teve medo da morte. Nunca. Nunca teve medo dos pregos, dos espinhos, do flagrum, que é o chicote com 12 tiras de couro, com um pedaço de ossos de carneiro e bola de chumbo nas pontas, que batia para causar uma hemorragia mais rápido, para que ele viesse morrer. As suas costas estavam deslaceradas. Aquelas feridas abertas, quando Jesus ele se mexia e levantava para poder receber fôlego, e ele fazia isso muitas e muitas vezes. Aquelas frepas da madeira bruta perfuravam na sua carne rasgada pelo chicote. Jesus sentiu uma dor física terrível, mas também ele enfrentava um grande sofrimento espiritual. Sócrates não teve medo de beber o veneno cicuta. Ele bebeu o veneno sorrindo. Os crentes dos primeiros 3 séculos da era cristã, como disse John Stott, todos eles iam cantando e sorrindo para as arenas para ser devorado por feras e também para as fogueiras para morrer em prol de Cristo Jesus.
eles não estavam com medo. Aí John Stott diz: se Sócrates não estava com medo de beber o veneno da cicuta, e se esses crentes que iam para as arenas serem devorados por feras, pelo amor de Cristo, eles também não estavam com medo, pois também o nosso Jesus não estava com medo da cruz. Ele não estava com medo dos pregos, ele não estava com medo da morte. O medo de Cristo era esse: a separação do Pai do Filho. Ele viveu a eternidade com o Pai. Você se lembra que na última oração ele vai dizer diante dos discípulos que é para o Pai dar aquela glória que ele tinha com ele ainda no princípio, na eternidade. João vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele sempre, o Pai, o Filho e o Espírito, sempre andou em perfeita harmonia. Mas neste momento, na cruz do Calvário, o meu pecado, o teu pecado, o nosso pecado estava sobre ele. E nesse momento ele viu o Pai virando as costas, e ele disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Robert Shank, ele vai dizer que nós não podemos decifrar o tamanho da dor e tamanho da batalha espiritual que Cristo sofreu neste momento. Nós não podemos dizer como é que vai ser o inferno, mas nós podemos dizer qual vai ser a dor de todos os pecadores. É quando eles se verem separados do Criador. É quando eles ouvirem a voz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Uma separação eterna. Jesus teve uma separação momentânea do Pai, para nos unir eternamente com Ele. Nós estávamos separados eternamente dele por causa do pecado, mas Ele rompeu a barreira do pecado e se fez carne e habitou no meio de nós. Ele rompeu a barreira da eternidade e do tempo e entrou no meio de nós. Assim foi o nosso Cristo. Assim foi o teu Senhor no Calvário. Aqui está o motivo porque nós estamos esta noite cultuando e lembrando a sexta-feira da paixão. Porque Jesus ali, Ele nos uniu para sempre com o Senhor. Ele, pelo momento distante, Ele se separou do Pai, mas Ele eternamente, por esse momento de separação, Ele pegou a nossa mão e pegou a mão do Criador e nos uniu para todo sempre. Crente, tu era inimigo de Deus, Deus era o teu inimigo, mas agora Ele te fez você ter comunhão com Ele, intimidade com Ele e relacionamento com Ele. Você está entendendo o nível da cruz do Calvário? Nós vamos chegar no céu e nós não vamos compreender a profundidade do Evangelho. Nós não vamos. É amor demais. É um plano perfeito demais. É algo muito bonito. Quando eu estava dando aula agora, sábado, na faculdade, e eu comecei a explicar sobre a trajetória desde o plano de Deus, desde lá da semente da mulher, e até Jesus se assentar no trono, uma jovem olhou assim para mim e disse: professor, é um plano bonito demais, é um plano perfeito demais, mas um plano que só Ele poderia realizar. Nós não poderíamos. O homem, só homem não poderia realizar esse grande feito. É por isso que o Yahvé, o Santo, se fez carne e habitou no meio de nós. E lá na cruz, Ele proporcionou. Irmãos, olha, a junção de Deus e homem, a encarnação de Deus, já é mostrando o que seria no futuro, que nós, homem e Deus, estaria junto para todo sempre. O plano de Deus vem mostrando tudo de maneira perfeita e maravilhosa. E nós vamos ver que
Jesus, ele proporciona isso na cruz. E essas últimas 4 palavras, nós vamos ver agora a 5ª palavra. Está aí no Evangelho de João, capítulo 19 e versículo 28. Ele vai usar a expressão, tenho sede. Tenho sede. O que é que o texto está querendo dizer? Porque ele era homem. Verdadeiramente homem. Plenamente homem. Ele não tinha apenas emoções divinas, ele também tinha emoções humanas. Homem como nós, sentiu sede. É porque você acha que ele sentiu sede? Febre. O seu corpo estava deslacerado pelas chicotadas. Seus pulsos estavam inflamados por causa dos cravos. Os seus pés estavam inflamados por causa dos pregos e cravos. Tudo estava inflamado. A sua carne estava agonizando. A febre foi tão alta que ele disse, eu tenho sede. Aquele que disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que disse isso, ele estava na cruz dizendo, eu tenho sede. Para ele saciar a nossa sede, ele teve que sentir sede. Mas quem bebe dessa água nunca mais terá sede, porque nele vai fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Sede. Ele era homem. Muitas partes da Bíblia mostram que ele é homem. Quando estava na tempestade, ele estava dormindo. Ele era homem. Ele chega na beira de um poço, ele pede água para uma mulher. Eu tenho sede. Estava cansado. Jesus venceu a cruz como homem. Nós não podemos dizer a ideia que Deus morreu na cruz. Como disse John Frame, se Cristo e Deus morreu na cruz, pois assim toda a raça humana morreria. Nós devemos entender porque Deus não morre, Deus é eterno, Deus é imortal. Agora o Cristo, homem, ele morreu. Ele morreu. E aqui nós devemos compreender. É por isso que ninguém deve adentrar profundamente sobre explicar a divindade e a humanidade de Cristo e mostrar a conciliação dos atributos divinos e humanos. Não pode. Nós não podemos explicar a encarnação cientificamente. O que nós devemos fazer é crer que Deus se fez carne, foi para a cruz, teve sede, labradou, que os nossos pecados estão perdoados pelo seu sangue. Devemos crer somente. Porque a encarnação é mistério. Assim como você explicar a Trindade é mistério, é também mistério você explicar a encarnação. Assim como também é mistério você querer explicar a determinação de Deus e a responsabilidade humana. É mistério, não podemos explicar nada disso. O que nós devemos fazer é só receber e crer e entender que Jesus é o nosso Salvador. Nós vamos ver a 6ª palavra. João, capítulo 19, versículo 30. Está consumado. A palavra grega aí é tetelestai. Significa a dívida foi quitada. A dívida foi paga. Imagine Jesus na cruz. Depois que ele viu tudo que ele fez,
Ele refletiu na cruz. Ele se batizou cumprindo a justiça. O seu nascimento, nascido de mulher, debaixo da lei, foi condenado. Ele pregou, fez maravilhas, fez prodígios. Com 8 dias de nascido, foi para o templo para cumprir a justiça. Com 30 anos de idade, foi para o Rio Jordão para cumprir a justiça no batismo. Ele pagou o tributo do templo para cumprir a justiça. Jesus cumpriu e guardou toda a lei. Ele foi para o Calvário como cordeiro imaculado e puro, e lá ele bradou e disse: tudo está consumado, tudo está pago. Você não podia cumprir a lei, você não podia guardar a lei. A tua dívida era impagável, mas ele pagou a dívida por ti. Aqui é a ideia de redenção. Tu estava no mercado do pecado, tu não poderia pagar a tua liberdade. Ele foi lá no mercado do pecado e te comprou. E não foi com sangue de bode, não foi com sangue de novilho, não foi com prata nem com ouro, mas foi pelo sangue precioso dele, que é o sangue do Cordeiro Imaculado, o sangue de Cristo Jesus. Você está entendendo porque nós devemos parar e pensar que ele te comprou. Se eu compro algo, logo eu sou dono. Coloque na sua mente, no seu coração, ele não é só o teu Salvador, ele é teu Senhor. O que é Senhor é dono. Ele é teu possuidor, ele é teu dono. Você é propriedade exclusiva dele. Você é totalmente dele. É mente, é alma, é espírito, é vontade, é emoções, é sentimento, é corpo, é espírito, é tudo. Você é dele. Ele te comprou. A tua mente não pode dar lugar ao pecado. O teu coração não pode dar lugar ao pecado. Os teus olhos não podem dar lugar ao pecado. As tuas mãos não podem dar lugar ao pecado. Os teus pés não podem dar lugar ao pecado. O teu corpo não pode dar lugar ao pecado. Por quê? Porque você é dele. Ele te comprou pelo um alto preço. Você é dele. Ele não te divide com ninguém. Por quê? Porque lá na cruz ele bradou para Deus: eu comprei a minha igreja. A igreja não nasce, não é no Pentecoste. A igreja nasce na cruz do Calvário. Assim como Adão assim como Eva saiu da costela de Adão, assim a igreja saiu da costela de Cristo, quando a lança perfurou o seu lado, e lá saiu água e sangue. Foi lá que você nasceu. Foi lá que você foi comprado. Ele não te divide com o mundo, crente. Ele não te divide com nada. E ele colocou um selo especial na tua vida. Ele colocou um selo chamado Espírito Santo. Esse selo, o mundo tem que olhar para você e tem que ver a glória de Deus brilhando em tua vida. Essa glória que brilha quando você chega num lugar, alguém tem que olhar e dizer: rapaz, tu é crente? Você é crente, minha irmã? Você é crente? Até teu sentar é diferente. Por quê? Porque aí tem um selo, aí tem a presença do Espírito, porque ele te comprou e você é a propriedade dele. Você é dele. Essa dívida paga. Foi aquilo que Paulo bradou. Ele foi lá na cruz. Ele pegou a tua promissória e ele rasgou na cruz do Calvário. A dívida que ele pagou não foi para o diabo, não. A dívida para quem ele pagou não foi para o mundo, não. Ele pagou essa dívida para Deus, aquele que queria nos matar e nos fulminar. Você não pecou, não foi contra o mundo. Você não pecou, não foi contra o diabo.
Você pecou contra aquele que é o Criador e o sustentador de toda a vida. A ira dele estava apontado para nós. Mas Jesus foi lá e disse: eu vou pagar a dívida deles. Ao invés de você jogar a ira sobre eles, de você jogar o teu ódio sobre eles, joga o teu ódio sobre mim na cruz do Calvário. Isaías 53:10 diz a Bíblia que Deus teve o prazer de moer o seu filho na cruz do Calvário. Imagine o pai ter o prazer de moer o seu próprio filho. Aquele moer, aquela ira, aquele juízo sobre o filho, era o que ele queria fazer conosco. Mas antes da ira dele chegar em nós, Jesus entrou na frente como um escudo, e ele nos salvou e nos trouxe a redenção para a glória do seu eterno nome. E aqui nós vamos ver sobre a questão da sétima palavra. Ele vai dizer da seguinte maneira: Pai, Lucas 23:46, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aqui ele cumpre o Salmo 31:5. Jesus, até na cruz do Calvário, nas suas últimas palavras, ele cumpriu as Escrituras. E ele entregou o Espírito ao seu Pai, uma dependência e uma confiança em Deus. E o mesmo Espírito que ele entregou ao Pai, observe, a morte não matou Jesus. Como disse John Owen, essa morte foi morta na morte de Cristo. A morte não matou Jesus, Jesus que matou a morte. A morte não destruiu Jesus, Jesus que destruiu a morte. Ele disse: eu vou dar a minha vida, mas eu mesmo vou tomá-la de volta. Ele entregou o seu espírito ao Pai. E o Pai foi aquele, o Pai viu que o sacrifício foi tão perfeito. O sacrifício não teve um defeito, não teve uma mancha. Porque o próprio Pedro vai dizer que nem na sua boca se encontrou o pecado. Imagine um homem viver 33 anos na terra e não falar uma mentira, não falar um palavrão, não falar nada, não pensar nenhum tipo de pecado. Imagine isso. Deus, ele viu tudo isso. Quando ele recebeu esse sacrifício perfeito, ele, no terceiro dia, ele mostrou que ele recebeu esse sacrifício, ressuscitando o seu filho. E ao terceiro dia, Jesus arrebentou as portas da morte, e ele vive e reina para todo sempre. Ele morreu hoje, mas daqui a 3 dias, que vai ser num domingo, as mulheres foram lá no túmulo, mas o túmulo estava vazio. Por quê? Porque o túmulo não era dele. Porque ali mostra que o túmulo não é lugar de um rei eterno. O túmulo não é lugar de um Deus superior. O túmulo é lugar de mortais. Mas Jesus, ele não está hoje mais num túmulo, mas ele está num trono, sendo adorado e exaltado pelos santos anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.